Boa tarde a todos. Aqui no Brasil são 2 horas da tarde. Depois eu pergunto aos nossos convidados que horas são na Grécia, pois todos estão lá. Começaria dizendo que o debate do CETEM deste dia 30 de outubro aborda o Tratado de Lausanne, firmado entre Grécia e Turquia em 24 de julho de 1923. Na prática, a assinatura do documento resultou em um verdadeiro crime contra a humanidade, que neste ano completa 100 anos. O Centro de Documentação e Memória, CEDEM, agradece a presença dos professores Soraya Gasparetto Lunardi, Dimitrios Dimolis e da pesquisadora Erine Anesti, que vão debater esse acontecimento. Erine, que não fala português, terá sua participação traduzida pelo professor Dimolis. Vou fazer uma breve apresentação dos debatedores. Daí, então, vou ler mesmo, né, porque é cola. A professora Soraya é livre docente em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais da Unesp, líder de grupo de pesquisa do CNPq, Desenvolvimento, Políticas Públicas e Implementação dos Direitos Sociais no Brasil, pós-1988. Autora de mais de 100 estudos, publicados em diversos países, como Estados Unidos, Itália, Grécia, Bolívia, Portugal e Brasil. Atua na área de direitos fundamentais sociais, direito constitucional, direito processual constitucional, direito administrativo e políticas públicas. Soraya é uma querida colega de casa, né? A gente trabalha juntas em Araraquara, na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, e é um prazer tê-la aqui. E isso que eu estou lendo é um pouco, né, do que os professores que estão aqui, que nos acompanham, fazem durante as suas carreiras, né? A gente está sendo bem breve. Professor Dimitris Dimolis, é professor titular da Escola de Direito de São Paulo, FGV, diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, bacharel em Direito pela Universidade Nacional de Atenas, mestrado em Direito Público pela Universidade de Paris, doutorado e pós-doutorado em Direito pela Universidade Saarland, não sei falar, não sei pronunciar, enfim, pela Universidade na Alemanha. Erine Anesti é doutoranda em História e Arqueologia pela Universidade de Creta e funcionária da Escola Arqueológica Francesa de Atenas. Possui pesquisas nas áreas também. É um prazer, então, tê-la aqui conosco pela primeira vez e que venham outras. Bom, eu sou Maria Ribeiro do Vale, coordenadora do CEDEM, e estarei mediando este debate. E, em poucas palavras, gostaria de de iniciar dizendo que não apenas as guerras hediondas, mas os tratados de questões que delas decorrem também são um crime contra a humanidade. Assim como constituições e leis que colocam em risco a humanidade. Gostaria de dizer também, e isso vai aparecer, acredito que todo o tempo, que a leitura que os professores fazem, sobre o Tratado de Lausanne é uma leitura
polêmica, uma leitura que nos instiga ao debate. Então, eu passo a palavra para a professora Eirine Arneste, para a gente dar início ao debate. Hello, olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sorry, I don't speak well Portuguese, so I will be speaking in English, and I want to thank all of you very much, but especially I want to thank Professor Dimitri Dimoulis, who will be translating for me. So my name is Irini Anesti, and I am joining you from Athens tonight, Greece, and I am a PhD candidate in history and archaeology at the University of Crete, and I am conducting researches about mobilities, populations, and residential spaces in the Balkans during World War I. And so tonight, my presentation... Irini, just a moment. Yes. I have to translate. Yes, sorry. Yes. I'm sorry. I forgot that the presentation must be translated as well. I'm sorry. Yeah. Okay. Professor, por Então, favor. boa tarde. A doutora Irini vai falar em inglês, eu vou tentar traduzir. Então, ela disse, sei lá, imagino que a maioria também entendeu, só vou dar uma ajuda aqui, ou que está nos falando de Atenas, que ela está terminando a sua tese de doutorado sobre movimentos de população e acontecimentos da Primeira Guerra Mundial e a seguir na região dos Balcãs, com o centro, a região da Macedônia, na Grécia, e está muito feliz com esse convite e a possibilidade de falar aqui conosco, falando ela de Atenas. Thank you. The title of my presentation tonight is Population Exchange between Turkey and Greece, 1923-1924, Deconstructing Salonika's Multi-Ethnic Identity. O tema da apresentação de hoje é a troca de populações entre a Grécia e a Turquia na cidade de Tessalonique, em 1923, 1924, uma tentativa de desconstruir algumas ideias sobre essa troca de populações. So I will share my screen with you, and I hope I will do it successfully. Vai compartilhar a tela conosco, com, imagino, alguns dados? No. I'm sorry, I had a very nice PowerPoint presentation for you, but I think my browser doesn't let me share my screen with you. Ela tinha preparado um PowerPoint muito bonito, mas infelizmente o servidor não permite que ela compartilhe conosco. But maybe I can try to reconnect after and try to share my PowerPoint. So I'm starting and we will see. So after the end of the war of 1919-1922 between Turkey and Greece, and the defeat of Greece as part of the International Conference for Peace in Lausanne, the two states signed on January 30, 1923, a convention concerning the compulsory exchange of the Greek and Turkish minority populations. And yes. Após a guerra entre a Grécia e a Turquia de 1919 até 1922, houve a derrota militar da Grécia, a Turquia ganhou, e começou a Conferência de Paz de Lausanne, no final de 23, no final de 22, desculpe, cuja finalidade era justamente estabelecer um tratado de paz, e o primeiro passo que foi decidido era uma troca obrigatória de populações entre os dois países. This convention was annexed to the Treaty of Lausanne of July 24, 1923, and was to be applied from August 1923. And it concerned over 1 million of Orthodox Christians of Turkey, Anatolia, and 400,000 Muslims of Greece.
Esse tratado foi assinado em janeiro de 23 e foi anexado ao Tratado de Paz Multilateral, que foi assinado em julho de 1923. O acordo bilateral de janeiro previa de que ocorreria uma troca de populações, ou seja, os cristãos ortodoxos que moravam na Turquia, muitos na região da Anatólia, iriam para a Grécia, e muçulmanos que moravam na Grécia teriam que ir para a Turquia. Eram mais ou menos 1.200.000 cristãos ortodoxos e mais ou menos 400 muçulmanos que estavam sendo afetados pela ideia de troca de populações. Okay. As a criterion for the categorization, the Ottoman concept of ethnicity would be applied. It was taken into account. It was based on the traditional system of classification of the populations in the Ottoman Empire, the millet. To explain, the only criterion for the exchangeable populations would be their religion, without taking any into account any ethnic or cultural identity or the bonds of each of them. Quando se colocou a questão quem deveria ser trocado, aquilo que foi utilizado como critério foi o critério que era o critério clássico de classificação de populações no Império Otomano, conhecido como sistema de millet. Esse sistema não levava em consideração uma pertença, uma consciência étnica, elementos culturais, linguísticos, levava em consideração o conceito da religião. Então, decidiu-se quem deveria ser trocado com base no sistema otomano, que era conhecido para classificar as populações em muçulmanos e não muçulmanos. So this meant that a number of Greek citizens of the Greek state, Muslims from the region of Macedonia and other areas, were categorized as Turks, and they had to, they were forced to leave their homes, despite the fact that they were descendants of Christians of Greek origin who had converted to Islam. And they spoke either no Turkish at all or little Turkish. E cortou um pouco, então talvez vou perder alguma coisa. Uma questão era como classificar pessoas que moravam na Grécia, eram cidadãos gregos, tinham religião muçulmana, muitos deles tinham se convertido ao islamismo durante a ocupação otomana na Grécia. Essas pessoas, a maioria, se falavam grego, não tinham conhecimentos do idioma turco e tiveram que ser envolvidos na troca obrigatória de populações pelo fato de eles serem justamente muçulmanos. Okay. A few words about Salonika, the city that is the center of my presentation. So Salonika, or Thessaloniki in Greek, is today the second most populous city of the Greek state after Athens, and has been an important urban center for the region of Macedonia since the days of the Byzantine Empire. And in 1430, it was conquered by the Ottoman Sultan Mehmed II, who raised it from the ground. And later, in order to help to the development of the city, allowed it to be settled by Muslims from the Balkanian hinterland and by Sephardic Jews who came from Spain and other areas of the Mediterranean. Algumas palavras sobre uma apresentação da cidade de Tessaloniki ou Salônica, que será o centro do estudo da doutora Irine. Então, essa cidade era uma cidade muito importante na região da Macedônia, um grande centro desde o tempo do Império Bizantino. Quando foi conquistado pelos turcos e guiados por Maomé, o conquistador, praticamente a cidade foi demolida, foi destruída, e para que fosse renovada, e fortalecida a sua importância, foram chamados muçulmanos de várias regiões balcânicas para se instalarem em Tessaloniki, e também vieram judeus que tinham sido expulsos da Espanha, que
falavam, tinham como idioma uma espécie de espanhol, foram para o Império Otomano, e muitos desses judeus foram enviados para Tessalonique, fortalecendo esse importante centro histórico, essa cidade importante. So it was an important city for the Ottoman Empire, and during the Balkan Wars of 1912-1913, which resulted to the distribution of the European territories of the Ottoman Empire among the new national Balkan states of Serbia, Bulgaria, Montenegro, Greece, Albania, the region of Macedonia, a part of the region of Macedonia, was annexed to the Greek state, and in 1912, in October 26, the Greek army entered the city of Salonika. Então, a cidade de Tessalonique, resumidamente, tinha pessoas, habitantes que tinham vindo de vários atuais países balcânicos. Durante o exército grego conquistou a cidade do Império Otomano, conforme a Grécia estava avançando no norte, e a partir... Which year, Irene? 1912, they entered Salonika. The Greek army entered Salonika. 1912, o exército grego entrou definitivamente e conquistou Tessalonique, que, sendo de uma cidade otomana, passou a ser anexada e pertencer ao Estado grego, mesmo tendo essa situação, essa composição multiétnica, onde de elementos de vários países, várias religiões, vários idiomas e tudo isso. Exactly. So yes, to start where Professor Dimitri finished, it was a multi-ethnic city with a dominant Muslim community, which constituted the ruling class and staffed the administration, and the large Jewish community who controlled the capital, trade and business activities in the city. If you want to translate, Professor Dimitri, so I can continue. Agora sim, Tessalonique era uma cidade multiétnica, onde o elemento politicamente dominante eram os muçulmanos, e nessa cidade haviam grandes pessoas de vários países, tinham empresários, havia capital de vários lugares, com essa predominância, digamos, otomana na cidade. So especially economically active was the particular community of the Jews that were converted to Islam, and they were called Donme, the Donmes. The Donmes combined economic power with access to the high ranks of the Ottoman administration, and they were very important to the city's economy and culture. And in this environment, it was that the Young Turks movement began to develop at the end of the 19th century. And this movement's purpose was to press the Ottoman Empire towards important constitutional reforms, and eventually led the empire throughout the most important period of its history to the formation of the modern Turkey. This movement Yes, go. Go ahead. I will forget. Então, um grupo muito importante economicamente e politicamente eram judeus que tinham se convertido ao islamismo, eram conhecidos como Donme. Essas pessoas eram poderosas, tinham acesso à alta administração otomana, eram muito relevantes na cidade de Tessalonique. Então, e ao mesmo tempo, nós tínhamos uma situação... What was the second? Sim, o movimento dos novos... Ou não, o movimento dos novos turcos, que era um movimento político de questionamento das estruturas tradicionais do Império Otomano, que tentava transformar, modernizar, digamos assim, o Império Otomano, inclusive fazendo importantes mudanças constitucionais na sua organização, e
aquele momento de conquista de Tessalonique pelo Estado grego, estavam justamente em um momento de transição com essa pressão de modificação, de modernização, que levou justamente ao surgimento do atual Estado turco. Thank you. So after the integration, the Greek state had a census of the population, and they counted approximately 158,000 people in Salonika, 39% Jews, 29% Muslims, and only 25% Greek Orthodox Christians. E a composição de população, agora não lembrei exatamente do número, mas mais ou menos a metade da população de Tessalonique eram judeus. How many Muslims? The 29%. 29% eram muçulmanos e 24% eram gregos ortodoxos. Então, era uma cidade dominada, como a professora disse, por muçulmanos. Generally, the Muslims in Macedonia constituted the biggest part of all the Muslims of the new Greek, the state newly present of the Greek state and its new presentation in Macedonia, and the Greek government choose, because there were too many, and it was an area of such a robust multi-ethnic character, the Greek state chose to implement a policy of balances towards all the religion communities. Então, um elemento importante é de que do Estado grego, conforme após 1912 conquistou territórios no norte, a cidade com maior presença de muçulmanos era Tessalonique, onde a metade era uma comunidade muito robusta do ponto de vista econômico, muito forte e muito presente. E o Estado grego tentou aplicar um sistema de um balanceamento entre comunidades para justamente enfrentar isso que considerava como um perigo a presença de um elemento muçulmano tão forte nessa importante cidade. So at the beginning, the Greek state recognized all the institutions, religious, and the schools of Salonika. It allowed for their fortunes to be kept and to be able to sustain them, the vakfs, the properties dedicated to their financial support. And also they kept in office the last Muslim mayor of Thessaloniki, of Salonika, Osman Said Bey, a Donme, a Jew converted to Islam, and he would be the last Muslim mayor of Salonika. Então, a Grécia, diante dessa situação de composição e populacional étnica, manteve as instituições das várias comunidades religiosas, suas escolas, sua forma de organização. Inclusive, a Grécia manteve por um tempo o último prefeito, no seu cargo, o último prefeito de Tessalonique, Osman. What was the surname? Osman Said Bey. Osman Said Bey. Osman Said Bey, que era o prefeito no período do Império Otomano e foi mantido sendo um muçulmano que tinha sido daquela categoria dos Donme, muçulmanos e judeus que tinham sido convertidos ao islamismo. Então, Tessalonique tinha um prefeito muçulmano, mesmo sendo uma cidade conquistada pela Grécia. So the question is how, from the will of the Greek government to maintain balances, did we come to a situation where there was a necessity of signing a convention for the exchange of minority populations? And a dúvida que surge para uma historiadora é como, de um sistema onde o Estado grego tentou balancear e poupar, digamos assim, as várias comunidades, mantendo praticamente o sistema, como dessa ideia de uma conciliação, chegamos à troca compulsória de populações, ou seja, a expulsão de toda essa população muçulmana.
So it all started in the period of the Balkan Wars and during World War I, where Turkey and Greece found themselves in opposite sides, and each one implemented policies against minorities, either officially or unofficially. Desde o começo das guerras balcânicas, da Primeira Guerra Mundial, a Grécia e a futura Turquia, o Império Otomano, estavam em posições opostas, sempre do outro lado de uma aliança. Então, tanto a Grécia como a futura Turquia estavam tendo uma atitude muito hostil perante minorias que tinham a religião dominante no outro estado. Então, isso é a pré-história da ideia de troca de populações, tanto de maneira oficial como de maneira inoficial. A Grécia e a Turquia queriam, de alguma maneira, afastar as minorias. So, on the one hand, in Turkey, the Young Turks movement, they consolidated Turkish nationalism. They abolished definitely any notion of equality between religious communities. And they ideologically imposed the policy of removing by force non-Turkish populations from the lands of Turkey or exterminating them. Do lado do governo do movimento dos novos turcos, ou seja, do novo governo que substituiu a administração otomana, a ideia era muito clara: abandonar o princípio, da igualdade entre as várias comunidades religiosas, criar um Estado laico e tentar remover do território turco aqueles grupos minoritários que estavam lá não concordando com a maioria da população turca muçulmana. Yes, exactly. And so from spring of 1914, the Young Turks began the systematic expulsion of the Greek-speaking Orthodox Christians from territories of Turkey, and many fled from Turkey at that time. Desde 1914, no contexto das guerras, dos conflitos entre a Grécia e a Turquia, o governo dos novos turcos, seu exército, começou a tentar remover ou expulsar de alguma maneira gregos e cristãos ortodoxos do território da Turquia. E começou essa ideia de expulsar populações minoritárias. In Greece now, on the other hand, the Balkan Wars overturned the balance of power dominant until then between Muslims and Christians. And despite the initial will of the government to maintain the peace between the various populations, the imperative for national homogeneity and for the stabilization of the state began to emerge due to the general international instability. E contexto de instabilidade, de conflitos, também do lado da Grécia, começou a se impor a ideia de abandonar a convivência pacífica entre comunidades e de se preocupar com a homogeneidade nacional em ambiente internacional de muitos conflitos e de muita instabilidade. So, the ever-increasing influx of Christian refugees from Turkey exposed the need for housing them and help them survive. So, the Muslim community was now coming second for the Greek government. And since the things started to be very dangerous in Macedonia, we were having atrocities against Muslims and violences and arbitrary acts. And so a large part of the Muslims of Central and Eastern Macedonia migrated to Turkey until 1918. Como começaram a chegar, que ela explicou antes, os cristãos ortodoxos do território da Turquia para a Grécia, surgiu o problema onde essas pessoas
que não tinham trazido patrimônio, tinham deixado os imóveis deles lá, onde eles iam morar, onde eles iam, resumindo, se instalar. Para o governo grego, e foram para a Grécia, para o governo grego, a população de segunda categoria ou de não importância eram justamente os muçulmanos. Então, tanto na Macedônia Central como na Macedônia Oriental, o governo grego e vários grupos começaram a cometer atrocidades, atos arbitrários, violência, aterrorizando e obrigando os muçulmanos a se retirarem do território da Grécia com essa ideia de sobrar a casa, sobrar terra para instalarem os refugiados da Turquia. So, because of all these acts of violence that started to happen against them, many Muslims started fleeing. They saw their houses burned. They saw their houses and their mosques occupied by refugees. They saw their businesses looted, and many families of famous Turks were forced to migrate from Salonika to Turkey at that time. The family of Mustafa Kemal himself, the first president of Turkey, of the Turkish Republic, migrated at that time, as well as the family of the Turkish known poet Nazim Hikmet. Então, nesse contexto, começaram a ocorrer atrocidades, a comunidade turca via as casas deles queimando e cristãos ocupando as mesquitas e as terras deles, e negócios, sei lá, o capital deles, os negócios estavam sendo destruídos, e começou uma situação de uma perseguição maciça dos muçulmanos na Grécia. Como exemplo indicativo, a família do Mustafa Kemal, o Atatürk, que foi o primeiro presidente da Turquia, que era de Tessalonique, teve que emigrar para a atual Turquia, e também a família do conhecidíssimo poeta turco Nazim Hikmet, que era de Tessalonique, também tiveram que ir para a Turquia, entre tantos outros, inclusive pessoas ilustres de boa situação social que eram expostos a essa perseguição por parte de forças armadas de interesse grego. And I have to say now that since 1914, the Greek government accused the Ottoman government of extorting situation by trying to achieve at least a partial exchange of populations, because there were discussions before World War I that were taken to diplomatic level, but they never ended in a population exchange at that time. The systematic abuse of Greek-speaking Christians in Turkey, and the fact that there were Ottoman agents in Macedonia that were inviting all the displeased Muslims to leave Thessalonica and go to Turkey, this showed that the Ottoman Empire had a wish to homogenize its population by settling Muslim populations to areas of importance. É relevante o fato de que o governo grego começou a acusar a política, a diplomacia e a política militar otomana de tentar forçar a expulsão dos gregos e também convidar muitos muçulmanos que moravam na Grécia de irem para a Turquia. Com essa política de fato de expulsão e de convite dos outros, foi retomada uma ideia que tinha sido discutida em nível diplomático, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, de os Estados fizerem um acordo de uma troca de populações organizadas. Então, a Grécia começou a pensar se não seria o caso de retomar esse projeto de um acordo de troca de populações diante da situação de expulsão e de retirada de populações de fato. The population of the Salonika Muslims, which was 46,000 people in 1913 in the city, reduced after 4 years
to 30,000 people. And many people during the First World War also migrated because of the mistreatment of the Entente forces stationed in Salonika against them. The Entente forces, the French and English army stationed in Salonika during World War I, they suspected a lot many members of the Muslim community for espionage, and so they chased them. Já antes da Primeira Guerra Mundial, a comunidade muçulmana em Tessalonique, que era 46 mil pessoas aproximadamente, reduziu-se para 30 mil porque foram obrigados pelas forças gregas de saírem da cidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados aliados da Entente, os franceses e os ingleses que eram instalados, que controlavam militarmente Tessalonique, também foram sendo muito hostis e cometendo atos de abuso contra a comunidade muçulmana, considerando que muitos muçulmanos faziam espionagem contra os interesses da aliança da Entente, da qual fazia parte a Grécia, era dominada pela França e a Inglaterra. Então, essa população muçulmana foi exposta a muita hostilidade por vários anos. After World War I now, during the Paris Treaty Conference for the Peace Treaty, Greece tried to show that the Greek state, respects Muslim populations, respects their rights, and but many reports and newspaper articles of Turkish-speaking newspapers at that time show the opposite. O Estado grego, durante a Conferência de Paris, após o fim da Primeira Guerra Mundial, para fazer o acordo de paz, o governo grego dizia de que ele tratava muito bem a comunidade muçulmana, que não havia problema, mas muitas notícias de jornais que escritos em turco ou de outros documentos jornalísticos da época mostram de que o Estado grego, na verdade, estava abusando, cometendo atos arbitrários contra a comunidade muçulmana. Yes, and another question was the question of citizenship, which meant that whoever choose to retain Ottoman citizenship over Greek was considered dangerous for the country's safety. Havia uma outra questão jurídica, a questão da nacionalidade. Muitos dessa comunidade muçulmana possuíam cidadania nacional, sei lá, passaportes, digamos assim, né, papéis do Império Otomano. Então, como eles eram sujeitos do Império Otomano, a Grécia considerava eles como pessoas hostis, sujeitos suspeitos, porque tinham a nacionalidade de um país inimigo. E isso aumentava as tensões. Arriving now after World War I and during the war between Turkey and Greece in 1919-1922, incidents of violence also occurred in Macedonia against Muslims during that time. Many incidents like murders, robberies, and other acts of violence. We have reports that reached the Treaty of Lausanne. These incidents were provoked by organized gangs, by individual refugees, but mainly by paramilitary groups, unofficially supported by the gendarmerie itself. So, supported by the Greek state. The main... Let me translate. Durante agora a guerra, terminada a Primeira Guerra Mundial, de 1919 a 1922, durante a guerra entre a Grécia e a Turquia, começaram e se intensivaram os abusos contra a população muçulmana em Tessalonique e na Macedônia. Eram grupos, eram bandos de ladrões, não sei, de pessoas assim, eram pessoas e refugiados individuais, eram também organizações paramilitares apoiadas
pela polícia, ou seja, pelo Estado grego, que cometiam sistematicamente abusos, aterrorizavam e roubavam, queimavam patrimônios, roubavam a comunidade muçulmana, e isso era uma realidade praticamente cotidiana e que foi denunciada na Conferência de Lausanne e em outros momentos de discussão internacional. So the outcome of the Turkish-Greek War of 1919-1922 saw the defeat of Greece, a tragic defeat, and the flight of thousands of Christian Greek-speaking refugees from Turkey to Greece. And this created a dead-end situation, finally. In Greece, a group of military men imposed a dictatorship to manage the consequences of the defeat, and martial law was declared in Salonika, and its Muslim mayor was dismissed and arrested, as was also the religious leader of the city, the Mufti. Após a derrota trágica da Grécia em 1922, começaram a fugir ou a ser enviados fora da Turquia milhares e milhares de gregos e cristãos ortodoxos. Então, isso causou uma situação de crise, uma situação de desespero na Grécia, a derrota e a chegada de tantos refugiados. Foi feito em 22 um golpe militar e um governo ditatorial tentou organizar e controlar a situação na derrota. Na cidade de Tessaloniki foi declarada estado de exceção, lei marcial, e nesse contexto foi preso o já mencionado prefeito muçulmano de Tessaloniki, e também foi preso o mufti, que era o chefe, o líder religioso oficial da comunidade muçulmana, e isso aumentou demasiadamente a tensão e mostrou a hostilidade do Estado grego. And on the other side, in the Ottoman Empire, through a period of rapid political and military change following its defeat in World War I, the Ottoman Empire had been abolished by 1924, and Mustafa Kemal was sworn in as president of the newly united Turkey on 29 October 1923. I mean, 100 years before. Exactly, 100 years before. Então, do lado agora da Turquia, aconteceu o seguinte: a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra, que causou a sua destruição, praticamente a sua implosão, fez com que foi declarada, os novos turcos, liderados por Mustafa Kemal, declararam uma nova situação, a independência da Turquia, e no dia 29 de outubro de 1923, exatos 100 anos e um dia a partir de hoje, foi declarada a ideia de uma nova, da criação de um Estado turco sob o líder militar, o Mustafa Kemal. Isso mudou radicalmente a situação também na Turquia. And so Mustafa Kemal made it clear that he didn't want any Greek-speaking Orthodox population in Turkey, and he would expel all of them by December 13, 1922. He said, that's enough with minorities. Então, o novo governo, sob Mustafa Kemal, deixou claro de que ele, depois dessas guerras todas, dos conflitos, não ia mais tolerar a presença no território turco de gregos ortodoxos, e que ia expulsar de qualquer maneira toda essa população. Era o fim do sistema de minorias e de tratamento religioso no Império Otomano, de uma base, digamos, de igualdade. Todos os cristãos ortodoxos tinham que ir embora. So if today we are talking about the Convention for the Population Exchange and we consider it to be a crime against humanity, we must also understand the pressure of the circumstances under which it was chosen as a solution. Because by the time of the signing of this convention, nearly 1 million Greek-speaking Christians had left Turkish lands, and they had come in Greece, and there seemed no possibility that they could ever return to their homes.
And so the Greek state had to take care of their housing and survival. Ergo, the solution was to expel the Muslims of Greece in order to take advantage of their property. E da nossa perspectiva de hoje, podemos claramente dizer de que a troca compulsória de populações foi um crime contra a humanidade. Mas é também necessário entender o contexto histórico no qual isso aconteceu, o fato de que mais de 1.200.000 cristãos ortodoxos foram expulsos na Turquia, vieram, na sua maioria, para a Grécia, tinham que encontrar casa para eles, terra para eles ficarem. Então, dentro desse contexto, nós deveríamos pensar que a troca de populações decidida era uma solução que estava, assim, digamos, em um contexto de crise. Não foi algo decidido assim de um dia para o outro, mas foi uma resposta a essa situação de expulsão e de violência mútua. So I'm arriving to the end of my presentation by saying that the situation was chaotic at that time. The refugees were displacing the Muslim rural population, and in the city they were occupying arbitrarily all the houses of Muslims and the Muslim public buildings. And since the day that was set as a deadline for the exchange was approaching, it was by the end of 1924, from November 1923, many ships, score of Turkish ships, carried almost 350,000 Muslims away from Thessaloniki into Turkey at a rate of 7,000 per week. Então, vou traduzir começando do final, para não perder os números. Então, nessa situação caótica, o resultado final foi o seguinte: 350 mil muçulmanos gregos, cidadãos gregos, tiveram que ser enviados para a Turquia. Toda essa população ia para o porto de Tessalonique, e lá navios turcos levavam eles de uma maneira maciça para a Turquia, e a professora está dizendo que tem um cálculo de que 7 mil pessoas iam embora por semana com esses navios turcos, e resultado do fato de que, conforme vieram os refugiados, ocuparam as casas, as empresas, os edifícios públicos muçulmanos, e ocupando todo esse espaço, a população que era considerada como população inimiga ou suspeita, foi enviada embora no final para fins de hemisfério norte, no outono, desde agosto, final de verão, começo de outono de 1923, essa população, 24, desculpe, essa população foi mandada embora com essa maneira de 7 mil pessoas por semana, abandonando o país onde tinham nascido. So they were losing their fortunes, they were obliged to leave because it was a compulsory population exchange. And these people, 18,000 Muslims that had stayed in Salonika up until 1923, they were shocked at the prospect of leaving their birthplace. Their expulsion took place there were no massacres, at least no mass massacres or murders, but it was a very difficult, as Professor Dimitri said, condition in which they left their places. And many difficult conditions. And so this movement, this exodus of the Muslim populations began the decomposition of Salonika's multi-ethnic identity. O importante é que temos que entender, evidentemente, que essa população ia embora, era obrigada a ir embora pelo Tratado Internacional, não tinha opção, então abandonava o seu patrimônio, os seus negócios, a sua terra, e tinha que sair. E tem testemunhos de que os 18 mil
muçulmanos que tinham ficado em Tessalonique ficaram chocados realmente pelo fato de terem sido obrigados a esse êxodo, abandonarem a sua cidade e ir para um outro lugar que de Goiás não conheciam, evidentemente, e dentro desse contexto, aquilo que é muito relevante é pensar de que a saída de todos esses muçulmanos teve como consequência a desestruturação, o fim da existência da cidade de Tessalonique como uma cidade multiétnica havia muito tempo. Então, isso foi o elemento de gerar uma mudança estrutural ou desestruturar, como ela disse, a própria cidade. So, to finish, the final step in homogenizing the image of the city and towards a city for a national state was the demolition of the minarets, the mosques columns of the city, which was a very characteristic feature of Salonika's landscape. So the Greek state chose to demolish the minarets in order not to have a memory of the Ottoman occupation of Salonika. And so this was the final blow to Salonika's loss of multi-ethnic identity, and this was completed by the extermination of its Jewish community by the Nazis during World War II. Para terminar a sua apresentação da professora, nós temos um elemento simbólico e muito triste, muito trágico, o fato de que o Estado grego decidiu, de uma maneira sistemática, demolir todos os minaretes que tinham as mesquitas e muçulmanas na cidade de Tessalonique. A imagem da cidade nas fotografias é uma cidade cheia de minaretes, aquelas torrezinhas do lado do canto das mesquitas. Então, o Estado grego destruiu tudo isso, mudando a cidade, e do ponto de vista simbólico, mostrou o fim da convivência multiétnica, da coexistência de várias comunidades, que, infelizmente, a seguir foi completado pelo fato de que os nazistas, na Segunda Guerra Mundial, destruíram a comunidade judaica da cidade, que tinha permanecido após a troca de populações, não participou disso, mas os nazistas terminaram exterminando os judeus, causaram uma homogeneidade nacional em que na cidade de Tessalonique havia apenas pessoas de língua, de consciência, sei lá, de religião cristã, e pessoas gregas, destruindo. Ela insiste muito nessa ideia de não ter mais a cidade e os minaretes, que sempre eram a identidade dela. Thank you very much. Thank you for your patience. I'm sorry that it took so long, but we also had this translation at the same time. Thank you very much, Professor Dimitri Dimoulis, for the translation. And if you have any questions, please. Que para todos os que estão assistindo, e a mim também, que estou aqui nesse lugar privilegiado, né, de assistir diretamente e conversando com você. Acho que não teve demora, não. Acho que dá vontade da gente saber mais, porque é uma questão que eu acho que está entranhada na própria humanidade, né? Depois, quando acabar, né, a exposição de todos, eu gostaria de comentar um pouco. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda. Thank you very much. Thank you. Bem, eu passo a palavra para a professora Soraya, né? Mais uma vez agradeço e me sinto feliz da oportunidade de ouvi-la. Obrigada, né, a todas e a todos, né? Obrigada especialmente ao convite do CEDEM, o Centro de Documentação e Memória da Unesp. Ele realiza esse trabalho muito importante de trazer essas questões históricas para o debate, né? E gostaria de agradecer especialmente a professora doutora Maria Ribeiro do Vale,
que é minha colega muito querida, né? Uma pessoa pela qual eu tenho admiração pelo trabalho comprometido com as questões históricas, e também queria agradecer muito à professora Irine, que aceitou o nosso convite, e o professor Dimitri, que realizou comigo essa pesquisa da qual eu vou falar, né, e gentilmente fez a tradução. Então, assim, para mim é um privilégio estar aqui com todos os meus queridos amigos e colegas, enfim, pessoas que eu admiro e que, enfim, tratando dessa temática que é tão importante. Então, a Convenção de Lausanne, agora em 1923, ela faz 100 anos. E é uma questão fundamental para a humanidade. Além de ter sido um crime contra a humanidade, muito pouco se fala do fato de a Convenção de Lausanne ter dado origem à primeira legislação internacional que autorizou uma situação de limpeza étnica, né? Essa pesquisa que eu fiz com o professor Dimitri trabalhou mais especificamente esse ponto, assim, mas é um ponto que eu acho absolutamente, considerando o momento histórico tão triste, tão trágico, né, que nós vivemos, me faz pensar que ainda 100 anos depois, essa tragédia humanitária, ela ainda é um tema muito atual. É uma questão que, infelizmente, a gente se depara né, em fatos históricos na atualidade. Então, eu entendo que nós devemos tratar da questão estudar, enfim, o Tratado de Lausanne como um fato, além de uma tragédia humanitária, moral e política, tratar dela como uma questão que, infelizmente, ainda se faz presente na nossa realidade. Então, esse artigo que eu escrevi com o professor Dimitri, que nós apresentamos na Turquia, na cidade de Istambul, junto com pesquisadores turcos, gregos, enfim, pesquisadores de todo o mundo, haviam pesquisadores de vários países, ele vai, enfim, tratar de várias questões, mas eu vou tratar aqui da questão legal, do ponto de vista legal, né? Como é que esse tratado internacional ele violou de maneira muito clara a Constituição grega e privou os cidadãos gregos de fé muçulmana de vários direitos fundamentais, inclusive o direito à cidadania e à propriedade, né? Que a professora Irine ela trouxe nessa introdução que ela fez essa questão absolutamente essencial para a gente entender o que foi o Tratado de Lausanne, que é esse contexto histórico da guerra, né? Dessa intolerância. Então, o que acontece? O Tratado de Lausanne, do ponto de vista jurídico, ele é muito importante, né? E ele vai mudar a história do direito internacional. Primeiro, porque ele vai autorizar legalmente, né? Isso vários países vão concordar com essa autorização, uma limpeza étnica. E isso foi muito grave, né? Não existe uma clara divulgação do quão grave foi isso para a história da humanidade, né? Porque o Carl Schmitt ele vai usar essa legislação do Tratado de Lausanne, né? E eu, o professor Dimitri, a gente escreve isso no nosso artigo, né? O professor Dimitri fez uma pesquisa muito profunda sobre os estudos do Carl Schmitt, e ele mostra que o Carl Schmitt cita. O Carl Schmitt foi o jurista que deu base ao nazismo, né? Assim, foi o jurista mais importante do Estado nazista. Ele vai citar o Tratado de Lausanne como sendo um fundamento jurídico para a limpeza étnica que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, essa é uma questão que nos faz relembrar, né, a importância, né, sem falar da situação tão triste, trágica de Israel e da Palestina na atualidade. Então, a gente segue com essa questão da intolerância religiosa, né, da intolerância em relação à
a multietnicidade. Então, nosso estudo ele vai abordar, ele vai apresentar uma proposta diferente de abordagem, né? Porque a maioria dos estudos que tratam do Tratado de Lausanne, do ponto de vista dos direitos, vai analisar do ponto de vista do direito coletivo, né? Todos os cidadãos perderam a propriedade, todos os cidadãos, relembrando aqui, né, que a professora Irine fez essa maravilhosa exposição e apresentou todos os dados, né, mas eu vou usar a fala dela então aqui para apresentar, para atualizar, enfim, a minha pesquisa com o professor Dimitri. Foram expulsos, né, da Turquia aproximadamente 1 milhão de gregos cristãos. E isso, para que a gente possa ter uma noção do que isso significou, a Grécia tinha, então, se não me falha a memória, 4 milhões de habitantes, né? Então, isso significava em 1/4, 1/5 da população grega. Quer dizer, e eles aportaram na Grécia, muitos não falavam o idioma grego, muitos, enfim, nenhum deles, enfim, tinham perdido todo o patrimônio, e eles vão chegar na Grécia, né, causando uma tragédia social. Então, do ponto de vista coletivo, a gente pode pensar no direito à moradia, no direito à propriedade, enfim, a gente pode analisar isso de várias formas. No meu texto com o professor Dimitri, a gente tenta fazer uma análise diferente, analisar do ponto de vista individual dessas pessoas que perderam tudo que elas tinham, né? Porque elas perderam a cidadania. Você nasceu, sei lá, os seus pais são gregos, você nasceu na Turquia, você é expulso de lá, você vai perder toda a sua identidade, além, enfim, de todo o seu patrimônio, além da sua cidadania, você vai perder tudo o que você tem. Da mesma forma, né, os muçulmanos descendentes de turco que nasceram na Grécia foram expulsos exatamente da mesma forma. Então, a nossa proposta é analisar que tipo de direito essas pessoas ou os descendentes dessas pessoas teriam, né? Então, a troca forçada, ela foi proposta na Grécia pelo Venizelos, Elefthérios Venizelos, com a participação de um político importante da época, o Nikolaos Politis, e ambos eles violaram claramente a Constituição grega. Eles violaram a Constituição grega. Então, essa legislação, que foi a legislação que deu base à troca de populações, ela é uma legislação inconstitucional. E o fato de uma legislação ser inconstitucional é uma falha muito grave da legislação. E uma das principais características da inconstitucionalidade é que uma lei inconstitucional, ela nunca se convalida. E o que isso significa, uma lei inconstitucional nunca se convalida? Significa que ela nunca vai ser considerada válida, né? Então, desde que ela nasce, ela é nula. Isso significa que, teoricamente, seria possível se declarar a inconstitucionalidade dessa legislação, e essas pessoas que sofreram essas atrocidades, especificamente do Estado grego, nós estudamos o Estado grego, porque a gente delimitou a nossa pesquisa a essa questão, elas poderiam buscar serem ressarcidas, né, em razão dessas ilegalidades. Então, a gente trata de um fenômeno de massa, né? Os dados, né, a professora Irine trouxe muito bem, mais ou menos de 350 mil a 400 mil cidadãos gregos de fé muçulmana sofreram essa troca forçada, e, ao mesmo tempo, 200 mil ortodoxos de consciência nacional grego, cidadãos otomanos, que nem sabiam grego, muitos deles, eles foram expulsos, né, dos seus países. Então, a gente tem aproximadamente 1 milhão de ortodoxos que foram forçados a deixar o Império Otomano. E isso caracterizou, né, uma tragédia humanitária, porque centenas de milhares de pessoas adoeceram, morreram de fome, além, claro, da falta de estrutura dos
dos países, né, do ponto de vista dos direitos sociais para receber essas pessoas. Do Império Otomano, muitos, inclusive, fugiram, né, por essa situação de perseguição que a professora Irine tão bem colocou. Então, a nossa pesquisa, né, ela diz respeito a essa massa populacional que eles chamam de troca de população, mas, na verdade, foi uma expulsão, né? Troca de população é, inclusive, uma forma cínica, né, de se falar daquilo. Uma expulsão, uma troca de população é um eufemismo que não corresponde à gravidade daquilo que aconteceu. E, assim, a nossa proposta era mesmo de pensar, né, nas pessoas individualmente e não coletivamente. O que cada família sofreu, o que cada pessoa sofreu. Um ponto, né, da nossa pesquisa que a gente levantou também é que muitos autores, né, de uma maneira mais pragmática, eles falam que a troca de população foi uma medida dura, mas necessária, e que, por isso, então, eles entendem esse fenômeno como um mal necessário, né, coletivamente. A gente propõe, na nossa análise, abandonar essa perspectiva coletiva, macropolítica, e adotar uma abordagem que se concentre no indivíduo. Que tipo de dano o indivíduo sofreu com a troca, com base na perspectiva legal de violação de direitos? Essa remoção, ela gera alguma proteção legislativa? E o nosso ponto de partida, né, a professora Irine e o professor Dimitri bem colocaram na parte inicial, é que as minorias étnicas, a gente está falando aqui da Grécia, mas é uma questão mundial, elas devem ser protegidas pelos Estados. Essa é uma das principais funções da Constituição, proteger as minorias étnicas. E não foi o que aconteceu, né? O Estado e a comunidade internacional não protegeram essas minorias, mas eles tinham direito à proteção, eles eram igualmente livres, como todos os demais moradores da Grécia e da Turquia. Então, esse ponto de partida da nossa pesquisa, ele vai dar base, é a base legal, a proteção de todos os direitos de minorias, né? Em todos os países. Os países são compostos por minorias, as minorias são importantes, e o Tratado de Lausanne, ele vai apontar esse termo troca, né, que, inclusive, no nosso artigo a gente considera repugnante, devido ao seu significado quantitativo. Como você troca a população? Não sei, como você troca o carro, como você troca animais. Então, a gente considera, e a gente escreve isso nesse artigo, que vai ser publicado num livro na Turquia, a gente fala, digamos assim, enfim, vários autores falam disso, né? Tsitselix fala isso, Cristópolis, o professor Cristópolis também fala da inadequação dessa terminologia, que eles não são a ideia que se tem é que eles sejam uma propriedade do Estado, disponível para serem trocados. Né? Isso que o professor Dimitris Cristópolis e o Tsitselix falam em outros artigos sobre essa questão. Então, a nossa ideia de tratar de maneira individual é justamente para humanizar, né? Essa é a nossa proposta. Então, a professora Irine apresentou aqui bem a questão histórica, então não vou entrar aqui na questão histórica, vou diretamente aqui à questão legislativa, né? O artigo 3º da Convenção, ele vai estabelecer, de Lausanne, ele vai estabelecer a perda de nacionalidade. A perda de nacionalidade e de propriedade. Então, os trocados, né, os chamados trocados, essas pessoas que foram obrigadas a uma imigração forçada, eles vão perder, além da sua nacionalidade, todo o seu patrimônio. E a base jurídica disso é uma legislação internacional. A Convenção de Lausanne, no artigo 1º, acho que foi publicada no dia 1º de maio de 1923, ela falava
desse intercâmbio obrigatório de população, né, entre o Estado grego e o Estado turco, e o artigo 3º falava também dos muçulmanos. Então, a gente tem aqui artigos que a gente aponta especificamente como inconstitucionais. Então, esses artigos, eles violam a Constituição grega, porque justamente a Constituição grega ela vai proteger os direitos dos cidadãos. Eram cidadãos gregos, né? Os expulsos, os trocados eram cidadãos gregos, eles tinham nacionalidade grega, eles tinham patrimônio na Grécia e eles perderam tudo em razão dessa legislação. Considerando a nossa hipótese do artigo 1º, artigo 3º, artigo 7º, que fala dos imigrantes perderam a nacionalidade do país que estão deixando, assim, numa tradução livre, esses artigos, sendo inconstitucionais, eles seriam nulos. E sendo nulos, eles nunca poderiam ter produzido efeitos. Isso poderia gerar uma recuperação, tanto da nacionalidade, quanto uma indenização pela perda da propriedade. É uma proposta polêmica, é uma proposta que certamente, né, vai causar aí uma certa insatisfação, principalmente em relação a alguns grupos relativos ao Estado. Do ponto de vista dos direitos individuais, né, de direitos humanos, a gente entende que essas pessoas teriam direito a uma compensação pela violação de direitos que elas sofreram. Então, essa restrição que elas sofreram foi uma restrição jurídica, né? E a gente entende que essa lei ela seria inconstitucional. Como não existe o Instituto da Prescrição, normas que são inconstitucionais, elas são consideradas natimortas, elas nunca se convalidam, porque é como se elas nunca tivessem existido. Esse é um fenômeno tradicional do controle de constitucionalidade. E nos nossos estudos, né, o professor Dimitri, inclusive, levantou um dado interessantíssimo, que foi sobre a guerra greco-turca de 1919 a 1922, aonde 6 líderes políticos, né, o conhecido caso dos 6, na Grécia é um caso famoso, o julgamento dos 6, essa decisão, em 2010, vou repetir, é de 1922. Em 2010, ela foi declarada inconstitucional. Então, a Grécia já declarou uma norma inconstitucional, tendo passado, nesse caso, quase 100 anos. O que, do ponto de vista do controle de constitucionalidade, faz muito sentido, porque, de novo, uma lei dessa natureza não se convalida, logo, não haveria, de fato, como ela se consolidar. Então, a nossa proposta seria de se pensar a declaração de inconstitucionalidade, né, e uma possível busca de direitos, inclusive com um precedente, que é esse caso dos 6, aonde se declarou a inconstitucionalidade da condenação desses generais, né? Então, assim, na verdade, é um caso diferente, mas demonstra que a Grécia também trabalha com essa, ou aceita, né, a não prescrição das declarações de inconstitucionalidade. Então, o nosso artigo, ele traz essa proposta polêmica, né? Eu já vou aqui concluir a minha fala, concordando aqui, né, com aquilo que a professora Irine traz, né, esses dados, assim, esses números são estarrecedores, a gente não, claro, não pode aceitar mesmo, né, a gente tem casos no Brasil também que a gente não pode aceitar essas injustiças históricas, desculpa, e junto com o professor Dimitri, nesse artigo que nós escrevemos juntos, a gente fala dessa racionalidade ilusória do nacionalismo grego e do nacionalismo turco, né? Quem são os gregos e quem são os turcos? A gente costuma fazer essa brincadeira, né, da proximidade, assim, a comida é maravilhosamente parecida, né, os costumes são maravilhosamente parecidos, a música é maravilhosamente parecida,
e você tem essa ideia tão nefasta do nacionalismo, né, que gerou tanta morte e tanta destruição no mundo ao longo dos anos. Etimologicamente, na terminologia de Venizelos, aqueles que eram dignos de serem cidadãos, né, deveriam ter uma determinada nacionalidade. Felizmente, para a história mundial e para a humanidade, o modelo de troca forçada não foi imposto. A ideia de proteger as minorias em seus estados de residência é o paradigma dominante, né? Então, as constituições têm esse papel, né? A Constituição ela desenvolve essa função de proteger as minorias, mas a gente não pode esquecer que o Tratado de Lausanne ele deu origem para outras barbaridades que foram praticadas no mundo ao longo dos anos, e por isso ele deve ser lembrado, e a gente precisa entender a gravidade desses arroubos de nacionalismo, quer dizer, o que eles custaram, o que eles custam ainda para a humanidade, né? Então, assim, lamento mais uma vez dizer que entendo que o tema infelizmente muito atual, né? Por causa daquilo que acontece na faixa de Gaza, então se reproduz lamentavelmente essas tragédias que se dão também com base em argumentos religiosos e nacionalistas. E então, por isso, né, o nosso convite a todos para conhecer essa legislação, né, que mudou o rumo da história e que se faz presente ainda hoje. Obrigada. Obrigada, Soraya. Eu vou perguntar, não ficou muito claro para mim, o professor Dimitri vai falar ou a participação dele foi na tradução e na sua fala mesmo, Soraya? Eu acho que o professor Dimitri ele tem a missão e a maior capacidade de fazer o fechamento brilhante. Ele sempre obriga os alunos dele a fazer o fechamento brilhante. Então, eu não ia falar isso, porque ele é o único homem, às vezes as pessoas falar que não dá para falar. Professor Dimitri Dimulis, agradeço muito e passo a falar. Eu acho que não tem muita. Professora Maria, vocês estão me ouvindo? Aqui está cortando um pouco, não sei. Estão me ouvindo? O senhor teve participação nas 3 falas. Perfeitamente. Aqui está cortando, acho que a professora Maria saiu. Está com algum problema, mas eu não queria nem fazer fechamento brilhante para não ser cancelado, nem tenho muito a dizer. Eu concordo com tudo isso que foi dito, uma pesquisa geral. Acho que a professora Maria deveria fazer justamente essa conexão do passado com o nosso triste presente, etc. Eu queria dizer apenas uma coisa que junta as duas conversas, as duas apresentações, que é o seguinte: o momento do Tratado da Convenção de Lausanne foi um momento em que, como a Irine estava dizendo e a Soraya confirmou, o interesse do Estado, eu quero terra, eu quero mandar embora as pessoas, eu quero, digamos assim, limpeza étnica, eu quero homogeneidade nacional, esse interesse político se transformou em direito. Contra o direito de tutela das minorias das sociedades das nações, contra tudo, com a assinatura da Inglaterra, da França, de Portugal, da Bélgica. Os Estados Unidos não assinaram, mas quase chegaram a assinar, e dos próprios países. Quer dizer, aquilo que estava no interesse do Estado em fazer um cálculo político ou reorganizar a famosa triste palavra de uma engenharia populacional, como disse a Soraya, como se as pessoas fossem móveis ou carros. Então, isso recebeu o carimbo do direito internacional assinado
na Suíça, que era simbolicamente a sede da Sociedade das Nações, da ONU da época. Então, isso é um momento muito triste nessa história, e todos os abusos que aconteceram depois, foi falado de nazismo, a ideia de Israel-Palestina, tem dezenas de livros sobre limpeza étnica e projetos, tudo isso se inspirou em Lausanne, onde aquilo que estava sendo feito na prática, e aterrorizar, expulsar, ameaçar, intimidar, convidar as pessoas a se retirarem, foi feito com o carimbo do direito internacional. Tem várias pesquisas, por exemplo, para, sem querer, evidentemente, falar de Israel e Palestina nesse momento, no fato de que, dos dois lados, foi discutido também uma limpeza étnica, uma troca de populações, mas não chegou a ser realizado, nem nesse caso, nem no caso da Índia e do Paquistão, que foi apenas feito na surdina. Então, mas é muito triste verificar aquele momento que todo mundo exalta a Constituição, o Estado de Direito. A Grécia era um Estado absolutamente, como a Soraya disse, consolidado, com instituições firmes de um século, ignorou tudo isso, esqueceu tudo isso e tirou a nacionalidade de 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas seriam, não sei lá, uma grande capital do Nordeste brasileiro, todos os moradores serem mandados embora para Venezuela, para Colômbia, perdendo tudo que eles tinham. Então, esse absurdo que, para mim, mais me chama a atenção e me deixa triste, indignado, é o fato de que o direito é tão maleável a ponto de a comunidade internacional concordar em destruir a sua própria base no nome de uma finalidade qualquer. Então, aí, digamos assim, Lausanne abriu esse caminho. A partir daquele momento, qualquer um, começado pelo próprio Hitler, o nazismo, disse, é uma solução boa. Manda os húngaros para lá, os eslovacos para lá. Manda os palestinos para lá, os judeus e nacionais de Israel do outro lado. Então, como se a comunidade considerasse isso da mesma maneira. A palavra, se vocês forem pensar, professora Maria, a última coisa que eu queria dizer, essa ideia da limpeza étnica, que é um termo que não é recente, porque foi utilizado em Lausanne, todo mundo acha que é recente, é daquela época, adota o pior daquela nossa ideia de que a casa ou um lugar é sujo, eu vou fazer uma limpeza. Então, se as pessoas que têm uma religião diferente da minha, que falam algo diferente, ou que comem a comida mais apimentada do que eu, essas pessoas estivessem sujando o nosso país. Então, com esses conceitos bárbaros, tantas vezes, sabe, estamos lendo limpeza étnica, e a pessoa não, muitos, pelo menos pela minha experiência, não param para pensar o quanto desumano, quanto trágico é isso, e como no nosso dia a dia sempre estamos dizendo, 1 milhão de refugiados aqui, 500 mil de refugiados no outro momento. Quer dizer, como se a humanidade não tivesse aprendido nada em Lausanne naquele momento em que as pessoas fascinam e dizem, realmente, eu vou te limpar porque você é sujo, porque você é cristão, muçulmano, ou algo do tipo. Eu agradeço muito a oportunidade de assistir essas conferências e de pensar sobre isso, que, infelizmente, é absolutamente atual, e isso nos deixa mais preocupados, digamos. Muito obrigado. Bom, eu fui chamar, né? Eu fui pedir, assim como todos pediram aqui, a presença não a presença só, mas a fala do professor Dmitry, e eu acabei ganhando, né, um fecho para fazer um fecho, né? E eu vou não só, né? Eu não vou falar sobre o que a gente está passando hoje, né? Acho que por incompetência e também porque está muito a flor da pele, né? Tudo isso ainda tá difícil de ser digerido. Fora o fato que a gente esquece as demais guerras que já estavam acontecendo, mas o que me chama a atenção, e aí eu ousaria dizer que ao invés de ir para a atualidade, eu vou um pouquinho mais para trás, viu, professor e caras colegas. Eu fiquei pensando aqui, enquanto ouvia, né, muito em Locke, né, num texto muito bonito, quer dizer,
uma interpretação que achei muito interessante do segundo tratado sobre o governo, escrito pela professora Maria Silvia Carvalho Franco, e aí ele está antecedendo, né, ou está já vendo, já está com a visibilidade do sistema capitalista, não é? E ele diz, então, e ele vai influenciar, aí vou pensar um pouquinho com a Soraya, com todos, é claro, mas na questão da legislação, né? Então, e também a questão da religião, né? O Locke é protestante, né? Está na Inglaterra, e então a Terra, eu vou fazer um rápido fecho, tentando falar muita coisa. Então, me desculpe o Locke, me desculpem vocês, mas então Deus dá a terra para todos e só os proprietários são diligentes, só eles são capazes de trabalhar e, portanto, fazer com que os outros que não são capazes, fazer com que os outros trabalhem para ele. Então, a diligência o torna superior e a diligência o torna humano. Aí, lembrando de novo da Soraya, o torna cidadão, né? Então, aqueles que trabalham da mão para a boca, eles não são considerados cidadãos, desculpem, eles não são considerados humanos. E isso também, né, é um momento em que estamos começando a pôr nas constituições, está sendo colocado nas constituições, que os homens nascem livres e iguais. E o que a Maria Silvia aponta é exatamente que são homens totalmente desiguais que a sociedade capitalista está criando. Então, eu não vou falar em genocídio, não vou falar em termos de guerra, eu estou tentando colocar aqui para a gente a questão que essa briga da humanidade, quem é humano? Né? Eu acho que por trás de tudo isso que a gente está conversando, tem quem é. Né? Quer dizer, Israel vai achar que é humano, e hoje parece que o mundo se divide nessa questão. De que lado estão os humanos, de que lado estão os não humanos, né? Claro que através do terrorismo, através de mão mais pesada. Mas volto a falar, né? Então, só para minha pequena contribuição, né? Que a Revolução Inglesa, a considerada Revolução Americana, que eu acredito que seja a independência dos Estados Unidos, e particularmente fico com a questão dos Estados, com a independência dos Estados Unidos, para contar, ou para lembrar-nos, né, que no Sul éramos escravos. E quem é que foi independente? Né? Claro que o Norte escravocrata. E isso, né, Soraya? Vou pegar no seu pé. E isso está na lei, né? Porque a Constituição americana, considerada mais igualitária, mais democrática, mais durável, né? Ela não muda nada e acerta tudo, mas, enfim, que a Constituição americana, ela preserva na lei o direito à escravidão, né? Em um artigo onde ela diz que se o escravo fugir, o proprietário tem o direito de ir atrás. Então, é isso, né? E eu acho que, assim como Locke naturaliza a desigualdade, não é? Esses tratados, constituições, não é? Naturalizam, então, um crime contra a humanidade, né? E isso parece que naturalizam mesmo. Eu acho que nas relações mais menores, mais próximas, até as mais distantes, essa questão, né? Sempre um é mais humano do que o outro, ou sempre tem alguém que é humano nessa história. Bom, é isso, gente.
Queria agradecer mais uma vez e espero ter contribuído, mas meu namoro com cada vez mais, com o passado, cada vez mais, eu tenho um pouquinho, leio através dele a atualidade, mas realmente não daria conta de ler a nossa atualidade. Essa eu fico devendo para uma próxima, professor. É para responder essa pergunta, professora Maria? Queria fazer uma pergunta. Se puder, queria fazer uma pergunta. E os trocados e seus descendentes aceitaram a troca sem contestar? A senhora aí quer responder? Foram Não sei. trocados, né? Pode responder, gente. Quer que eu responda? Não, então, não sei, eu acho que os dois vamos falar a mesma coisa, né? A questão é o seguinte, pelo tratado, algo que foi um dos mais, dos elementos, juridicamente, como a professora Maria estava dizendo, quer dizer, essa naturalização, teve uma norma dizendo de que essas pessoas que foram expulsas com esse ritmo nunca poderiam voltar para o país deles. Quer dizer, uma norma de absoluta... Se alguém, para dar um exemplo assim, concreto, o Brasil expulsa um estrangeiro por um crime. Não está dito que ele, a princípio, nunca mais poderá voltar aqui. Então, a pessoa nunca pode... Era proibido voltar para o país dele, nem com passaporte turco de outro país. Então, logo, essas pessoas foram absolutamente cortadas de suas raízes e da possibilidade de ter acesso. Por isso, aquilo que a senhora Genira está dizendo, eles não tinham como acessar a justiça do outro país e se organizar. Nos últimos 20, 30 anos, através de umas histórias, de uns terremotos, de atos de amizade, começaram umas visitas mútuas às terras dos pais, dos avós, já bisavós, e assim por diante. Quer dizer, recentemente temos muito esse movimento, as pessoas vão e voltam para ver onde os avós ou bisavós nasceram, mas não, por muito tempo eles viviam num estado de terror, onde no outro país, como a Irene muito bem estava dizendo, se eles voltassem, primeiro era proibido, segundo, eles corriam risco de vida mesmo, eles eram os traidores, os odiados. Então, teve uma situação, como a senhora estava dizendo, pessoas parecidíssimas do ponto de vista cultural, de onde nasceram, o idioma grego, não sei se a Irene tem uma conta, acho que 20% das palavras gregas são de origem turca. Eu não falo nada de turco, mas 20% eu entendo porque são as mesmas palavras. Então, aí, essa proximidade foi cortada e durou quase 80, 75 anos para eles retomarem. Mas, digamos que essa história foi uma ideia de uma limpeza étnica cirúrgica absolutamente triste e grave. Quer dizer, se vocês forem ver no mapa, a distância entre Grécia e Turquia, dependendo do lugar, são 20, 30 quilômetros, ou 10, 5. Não é um lugar assim de você ir do Polo Norte à Antártica, não é algo desse tipo, mas criou-se um abismo que é um dos elementos que a professora Maria estava dizendo, que achei muito importante, isso é essa naturalização, algo que você não acredita, que não parece plausível, torna-se uma verdade, um dogma. Você é absolutamente diferente e acabou essa história, você começa do zero. Se eu puder complementar, eu gostaria de fazer uma complementação e uma pergunta para a Irine também, não sei se eu posso fazer, posso? Claro. About the classes issues, Professor Irine, how classes issue affect on population exchange? Because the classes, I imagine, have a difference in the exchange population, and I need. You're talking about economic classes, social classes. Exactly. Yeah. It was the concept was very particular because the populations were affected in their totality, and the only criterion for the exchange was the religion. It was chosen because it was accepted in the Ottoman Empire as a categorization criterion. But it affected the totality of the population, which means poor Muslims and rich entrepreneurs, Donmes, Jews converted to Islam, suffered the same fate. They were expelled from Greece
to Turkey. But of course, I imagine that, and reports say that they suffered differently. Let's say that people in the rural areas of Macedonia didn't. They lost their homes for refugees, and they had nothing. Whereas a rich Donme banker of Salonika could have transferred capital to another state and keep some of his money. That was the difference, maybe. A professora Soraya perguntou qual era o impacto dessa troca obrigatória de populações nas diferentes classes ou grupos sociais. A professora Irine respondeu de que o elemento interessante, com base no critério otomano da classificação, com base na religião exclusivamente, é de que todos foram arraigados, foram mandados embora, logo sofreram exatamente da mesma condição de refugiado e de perda de tudo. Então, nesse sentido, não houve uma diferença estatutária, digamos, ou institucional, mas ela imagina, e tem muitas evidências sobre isso, de que um camponês pobre, muçulmano, que foi para a Turquia sem absolutamente nada, sem conseguir vender nada na Grécia, sofreu muito mais, de uma maneira diferente do que um rico e proprietário de um banco em Tessalonique, um domé muçulmano convertido, um judeu convertido, que conseguiu vender alguma coisa, recuperar uma parte do capital e recomeçar na Turquia. Então, teve uma diferença no sofrimento, mas foi uma medida que não poupou nenhuma pessoa, independentemente da sua posição social. Muito obrigada, professor Dimitri. Eu queria fazer um breve comentário, obrigada, professora Irine, sobre a sua interessantíssima fala, Maria, sobre o Locke e a Constituição americana. Tem um professor de Direito Constitucional que, enfim, nós temos vários amigos que são professores de Direito Constitucional, mas um deles, numa reunião, a gente escreveu um livro, ele disse uma frase que eu nunca esqueci, eu sempre lembro, que ele disse que a Constituição americana ela não existia, que o que, na verdade, existia era um acordo de 13 grandes fazendeiros que queriam proteger seu patrimônio dos ingleses. Então, a independência dos Estados Unidos, nesse sentido, era também uma forma de proteção de patrimônio, né? E aí, concordando, mas vou discordar um pouco também, quer dizer, concordo com você no sentido de que a Constituição talvez mudou tudo para deixar tudo como está, né? Ela de fato não muda a questão social, né? Eu acho que é um ponto importante como constitucionalista para fazer uma análise nesses 35 anos da nossa Constituição. Não tem poder de mudar as desigualdades sociais, né? Então, e aí as não pessoas, né, que são normalmente os muito pobres, que você disse, né, Maria, seguem sendo não pessoas. Mas, por outro lado, a Constituição acaba sendo... Nem sempre ela tem tanta força, mas ela acaba protegendo essas minorias, muitas vezes, dos arroubos da maioria, né? E esse professor que eu citei agora, que é o Oscar Vilhena, ele também cita um caso que eu acho interessante, que é do responsável por um barco que pede para ser amarrado no mastro do barco, porque ele vai passar pelas sereias e ele não quer sucumbir ao canto das sereias. E ele diz que a Constituição é um pouco isso, sabe? Você ter aí um limite para você não sucumbir ao poder. Então, você precisa estar amarrado ao mastro do barco. Foi Ulisses, né, que esteve amarrado, pediu para ser amarrado, porque ele ia passar pela parte do mar onde haviam as sereias, ele não resistiria e ele sucumbiria às sereias. Então, eu acho que a Constituição, apesar de não conseguir mudar essa questão da diferença social, ela acaba gerando alguma proteção para as minorias, né? E isso a gente percebe em Lausanne. Então, só isso. Obrigada. Talvez... mas eu acho que sempre
não sei, mas sempre proprietárias, né? Não proprietárias eu acho difícil sair desse dilema. Eu estou lembrando de uma outra questão do Locke, onde ele fala, né, que tem uma passagem, né, que encontra um proprietário a cavalo e vem uma pessoa para cima e nossa, se Locke veio falando desse jeito, mas enfim, ele aborda, né? E a Constituição permitia que o proprietário em cima do cavalo matasse, mesmo que ele não lhe tirasse a carteira. Né? Então, assim, é um momento bastante forte também no texto da Maria Silvia Carvalho Franco, que não eu acho belíssimo, mas não é hegemônico, né? Que que para guardar a propriedade você pode tirar a vida. Então, eu acho uma Constituição meio que mantém a desigualdade social. Olá, vocês me escutam? Oi? Sim, a professora Maria parece que está congelada, mas... A Maria está congelada. Apesar do calor... Oi, vocês me ouviram? Agora cortou. Agora sim, mas ficou parado. Ah, tá. E até onde vocês me ouviram? Sabem falar? Não. Que você não concordava com a Constituição, que é uma Constituição que permite que uma pessoa mate em razão da propriedade. Que essa Constituição, né, que essa Constituição americana, né, que o Locke influenciou diretamente, eu acho que ela vem de uma revolução, né, num momento de revoluções, é claro que eles rechaçam a francesa, então, da Revolução Inglesa, e onde se dá a origem do capitalismo. Então, eu acho, claro, que brechas podem ter, mas que é um momento do início do capitalismo complicado, né, difícil, de que essas pessoas, nós estamos saindo da escravidão para a servidão, enfim, ou da escravidão para o modo de produção capitalista, enfim, eu não consigo ver muito a Constituição, e nem que ela seja, né, que ela possa ser imutável, né, que isso significa algo de igualdade, de percepção da questão social. Né? E ela né, tem um livro também bastante interessante, que a pessoa admira, está assim, comemorando, né, séculos depois, estão comemorando a democracia americana, por conta da Constituição americana. Então, esse louvor à Constituição americana, ela pode ter, Soraya, né, os escravos que fugiam, mas ela... né? Acho que eu preciso pensar melhor. Acho que é melhor viver ainda mais conversando com uma colega do direito constitucional, é muito melhor a gente ter uma Constituição, é claro, mas eu acho que daí eu tentei fazer uma questão mais histórica, né? Não, o professor Dimitri sabe responder essa questão bem melhor do que eu. Eu lembro, enfim, de um livro que ele leu há um tempo atrás sobre a igualdade, né? A igualdade na Revolução Francesa, né? Que pregava a igualdade, mas não a igualdade dos escravos, nem a igualdade das mulheres, né? Então, essa questão da Constituição, eu não sei, você quer complementar, Dimitri? Você sabe tão bem esse ponto que a professora Maria nos provoca. Acho que o professor Dimitri... Você ouviu? Ouviu, Dimitri? Sim, está fechado o seu microfone. Cortou um pouco, mas eu estou absolutamente encantado com as conversas e agradeço muito a possibilidade de participar. Então, e a professora Maria ela nos provoca dizendo que ela não acredita na Constituição e que a Constituição ela promove a desigualdade, né? Então,
é uma análise marxista muito, muito, digamos, infelizmente atual, como sempre, como nunca. Infelizmente, ela tem razão, então... O seu microfone está... O seu microfone está... Agora sim. Sim. Eu coloquei que, para mim, a Constituição humana ela está legitimando uma ordem desigual. Sim. Ela não tem a questão desigual, a questão social não é levada em conta, ela não leva em conta o povo. Enquanto a Revolução Francesa, aí sim, ela é feita com a participação do povo. Então, é muito... aí sim temos a questão da universalidade do direito. Não estou falando que ela resolveu isso, mas eu acho que é um contraponto, porque, para mim, os conservadores e os liberais, particularmente, eu vou citar aqui a Hannah Arendt, ela defende a democracia da Constituição americana e coloca que Marx fez da francesa a origem da sociedade, da violência na sociedade. Ela é uma liberal conservadora e ela está, claro, defendendo os Estados Unidos, não por acaso vive lá nos anos 60, quando escreve isso, né? Essa questão. E a violência tem, né, pela chamada esquerda no Brasil, a Revolução Francesa tem uma legitimação da questão social muito grande. Né? Eu acho que tudo isso é muito discutir, para a gente discutir, mas assim, é que eles... Oi? Só para tentar aqui fazer um contraponto, eu e o professor Dimitri, a gente estava atualizando o nosso livro, o curso de processo constitucional, até pouco tempo atrás, enfim, a gente estava trabalhando na atualização, né? E aí a gente relê as decisões do Supremo, a gente analisa as decisões do Supremo, e eu falei com alguns jornalistas sobre os 35 anos da Constituição, o professor Dimitri também falou sobre. E aí a gente fala uma coisa nos nossos artigos também, que é exatamente isso que você está dizendo, que a Constituição ela acaba protegendo alguns direitos de minorias. Ela vai ser a Constituição que vai legitimar a união homoafetiva, é a Constituição que vai aí possibilitar alguma proteção ao meio ambiente, talvez até, em alguma medida, vai ser um freio para o Inominável, né, enquanto ele era presidente. Mas, por outro lado, se a gente analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal, nenhuma decisão que trate de direito econômico, mesmo assim, de desigualdade social, nenhuma decisão ela é tomada de maneira enfática. Então, assim, a gente brinca que o Supremo é muito corajoso para defender minorias, quer dizer, para direitos que não custam nada, né? No caso da farra do boi, no caso do crime de transfobia, no crime de homofobia, porque é uma questão a se pensar, né? O aborto mesmo, né? O aborto ele vai ser legalizado na maioria dos países do mundo por cortes constitucionais, com base no direito constitucional. Por quê? Porque o legislador não tem coragem de tratar desse tema. Na maioria dos países, a gente tem uma pesquisa que eu adoro, que é o nosso livro, o caso da gravidez indesejada, onde a gente traduziu todas as decisões de todas as cortes constitucionais do mundo. A gente analisou todas. E na maioria dos países isso se repete. Então, assim, é um direito de minoria das mulheres, né? E que o legislador não quer tratar. Então, nesse sentido, a Constituição, ela protege. Agora, se a gente estiver falando do sistema capitalista, aí ela protege mais ainda, porque né, os ricos seguem sempre sendo mais ricos, os pobres mais pobres, e o direito, de fato, protege só essa lógica. E aí eu concordo com você. Gente, é bom aprender, né? Aprendi muito com vocês. Mais uma vez agradeço e vamos combinar outros debates.
né? Vocês foram muito bem-vindos, professora Irine, Soraya, professor Dimitri, e vamos fazer um segundo tempo em breve. Thank you very much. Thank you very much for your invitation, and I was very happy to be with you today. Thank you. Muito obrigado. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.